Boa tarde a todos. Vamos abordar hoje a famigerada vaidade. E vocês sabem que se fosse algo de bom grado para as pessoas, elas gostariam de ser vistas como vaidosas, né? Mas para melhorarmos essas ideias, nós vamos partir do convencional e depois vamos dar uma explicação científica sobre o que está por trás da vaidade, né? E no começo vamos dizer o que não é vaidade. Por exemplo, uma pessoa cuidar-se, ter um bom cuidado consigo mesmo, com sua imagem, é vaidade? Não. A pessoa que fala bem de si mesma, com moderação, né? É vaidosa? Não. Ela pode ser uma pessoa muito sensata. Então, a vaidade é outra coisa. A etimologia da palavra, e dizem que é uma palavra feminina, né, com a raiz feminina, é algo vão, algo fútil, algo centrado nas aparências. Enfim, são aquelas pessoas que são muito centradas nas aparências e chegam até a mentir sobre si mesmas. E fazem de tudo para não serem percebidas como tais. E é um problema sério esse, né? Então a vaidade, até chegar a dizer que é um dos pecados, dos 7 pecados capitais. Coisa boa não é, né? Então, mas é importante a gente saber por que as pessoas são vaidosas. Elas são vaidosas porque acham ou têm a sensação de que merecem mais do que têm. Merecem mais atenção, mais louros, mais admiração do que tem. E esse é um problema muito sério, porque se o seu ego avalia erroneamente essa necessidade, a pessoa está perdida, né? Às vezes a pessoa é comum e acha que não é comum, que é o máximo, que é a tal, e cria uma desproporção entre o que é e o que pensa ser, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas e como lidar com pessoas assim, né? O problema é que essas pessoas vaidosas querem transformar todos os locais, as situações, em palco. São como artistas, entre aspas, ou atores, entre aspas, canastrões. Tudo transforma em palco. E quer que uma imensidão de pessoas sejam suas admiradoras. Isso é insuportável, mas a própria pessoa não percebe. E continua na sua ação e querendo mais. Me contaram esses dias sobre um vídeo que diz que uma arara estava a arrancar suas próprias penas e a dona levou essa arara à veterinária. E a veterinária, muito culta, muito sabida, examinou a ave e chegou à conclusão e falou assim, olha, acontece o seguinte, essa ave está querendo chamar a atenção da senhora. A mulher falou, mas é impossível, porque eu fico o tempo todo com ela. Eu estou aposentado e fico o tempo todo com ela. Ou seja, a senhora duvidou do diagnóstico. Mas aí que veio a sabedoria da veterinária. A doutora disse, ocorre que a sua ave está pedindo mais atenção porque ela acha que não tem o suficiente. Não é parecido com muitas pessoas? Às vezes as pessoas têm atenção, têm tudo na vida, mas querem mais, muito mais. Então nós precisamos perguntar a essas pessoas o que elas querem realmente, porque parece um saco sem fundo, né? Sempre a exigir mais. E vejam vocês que esses problemas dos adultos, o Dr. Freud já nos avisara que vem da infância, né? Então, coisas que são normais na infância não são na fase adulta, nem para adolescente, nem no adulto. Precisamos prestar atenção nisso, né? Então, a criança pequena, 2, 3 anos, ela, por excelência, ela chama a atenção em tudo que é situação, com gracinha, com palavras novas, com olhares, sorrisos. É uma máquina de chamar a atenção. E é perfeitamente normal, né?
ela consegue assim os cuidados e os afetos daquelas pessoas que a cercam, né? É perfeitamente normal. Agora, vocês imaginem que com o transcorrer do tempo, essa criança precisa perceber que não pode fazer isso o tempo todo, que não pode chamar a atenção de todos. Na escola, não pode ser na escolinha, não pode ser o centro de toda a atenção. As outras crianças da mesma idade, por isso que é bom as crianças estarem nas escolinhas, né, educativas, já desde cedo, porque elas vão perceber que não são só elas o centro de todas as coisas. Porque esses adultos que nós estamos falando aqui são adultos que não aceitaram a realidade do seu próprio desenvolvimento. Elas se mantêm crianças, imaturas, só que num corpo de adulto e com inteligência de adulto. Bem, mesmo que essa inteligência não seja muito boa, mas a pessoa acha que sim, né? Então, é um problema infantil, é algo infantil que na infância é natural e que depois se torna um problema porque a pessoa quer ganhos secundários com essa atitude e quer ser o centro de todas as coisas, de todas as situações. É normal na criança? É normal, mas a criança precisa aprender que não é sempre assim, que não será sempre assim. Por isso que a escola infantil é um ótimo ambiente para se aprender essas coisas, para que as crianças deixem de ser tão egocentradas, não é verdade? E os adultos também precisam aprender em várias situações a não serem ou a não quererem ser o centro de todas as atenções, como se estivesse o tempo todo recitando e falando com a vovozinha, com o vovozinho, que tem tempo para aqueles que têm tempo para ouvir os netos falando essas coisas, né? Então, voltando, um problema depois da adolescência, depois na fase adulta, na infância não é problema, e também essa vaidade varia muito de vaidoso para vaidoso, né? Por exemplo, o grau. Há graus impressionantes de vaidade. Esse vocês encontram principalmente em certos artistas que não são muito bons atores, atrizes, são canastrões, políticos. Os políticos querem roubar a cena dos atores e dos palhaços e ofendem os palhaços profissionais do circo, né? Que nós temos que resgatar essa imagem do palhaço. Esses políticos fazem palhaçadas no mau sentido, né? Não pode culpar os palhaços, né? Então, querem blefar para levar vantagem. Na verdade, insistem com esse comportamento, blefando sobre a sua capacidade. E se passam a vida assim, olha o mal que fazem a si mesmos. Se passam a vida toda assim, não aprendem direito novas situações, não têm novas ideias, porque repetem esse mecanismo, esse padrão, a vida inteira. E é um problema sério, a pessoa não se renova, ela só quer atenção a qualquer modo. E vai perdendo as plateias, né? De início os parentes, os conhecidos, os vizinhos, as tias, os tios, vai perdendo. E a plateia vai ficando cada vez mais tosca, né? É um fracasso. Na verdade, é um fracasso. A pessoa não se desenvolve, porque a atenção no interior tem um ditado que diz o seguinte, diz que a pessoa quando está nessa situação dá bom dia a cavalo. Quer dizer, até ao cavalo dá bom dia, para ver se o cavalo responde. E é feio isso, né? Como resolve? Como pode resolver isso? Resolve, os vaidosos são poucos que vencem esse problema. É um problema tão grave quanto de outras síndromes, né? E é difícil vencer. A pessoa teria que fazer uma psicoterapia bem feita, né? Infelizmente nem sempre é possível, ou por falta de dinheiro, ou por falta de terapeutas hábeis, que às vezes acaba até reforçando essa atitude de chamar a atenção do cliente ou do paciente, né? E é um problema, né? Outra questão que às vezes a pessoa muda é por fracasso, né? É uma situação aversiva, ela fracassa, ela deixa de
de fazer essa cena, né? Ou se tratando que quando o caso é grave, eu estou falando de gente que rouba, é um vampiro de cenas do cotidiano, né? Com a psicoterapia pode mudar, mas se quiser, né? Mas é difícil, pela frustração ou por alguma outra razão, né? E tem umas que se transformam no mau sentido. Aquela vaidade que todo mundo vê, ela esconde e põe no lugar aquela humildade excessiva. Muitos humildes, que nós especialistas localizamos logo o humilde falso. É um onipotente camuflado. Por isso que a psicoterapia é um trabalho difícil de ser feito, precisa de especialidade, precisa de muito estudo, porque os pacientes apresentam seus diferentes modos de procedimento e de camuflagem. E não é fácil, né? E revivem algo infantil, que na infância era normal. Depois, quando adulto, fica uma pessoa desagradável, né? Mas vai dizer a eles, ou a estes, quão desagradáveis são. Ficam bravos e mudam de cenário, né? É esse que é o problema, né? Mas, de qualquer maneira, a vaidade, ninguém gosta dessa palavra e geralmente as pessoas imaginam que a vaidade está sempre nos outros e dificilmente vê em si mesmo alguns aspectos. Quando pouco, isso aí é normal. Quando médio e muito, é um problema clínico, e meu entender, né? E tem jeito? Tem, mas é muito, muito difícil. E a vaidade também está presa a um outro sentimento infantil que na infância é perfeitamente normal, é encontrar a onipotência. Que o vaidoso é onipotente. Ele se acha o melhor de todos, o mais inteligente, o mais sábio, às vezes até o mais humilde, né? Então é algo muito difícil de se cercar, né? E a religião não consegue cercar, porque a pessoa camufla, né? No cenário religioso há inúmeros desses. Pessoas simplesinhas, não tão obedientes a Deus, mas só que tem uma relação diferenciada com Deus mais do que todos os outros mortais. Isso também é vaidade e onipotência, né? Mas, de qualquer maneira, a psicologia não está aqui para julgar as pessoas, mas sim para explicitar esses mecanismos e ajudar as pessoas que são vítimas dos vaidosos a se defenderem ou a saírem de perto deles, porque são muito habilidosos. Até uma outra oportunidade.